Olá, meu nome é Fernanda, e esses dois somos eu e meu marido no tempo. Mas calma aí. Para chegar até aqui, foi uma longa jornada, cheia de desafios e superação. E eu vou te contar um pouco dessa história. Vamos lá? Vamos começar do início. Essa sou eu aos 4 anos. Foi quando eu conheci a igreja através dos meus tios. Todos os domingos, eles me levavam para a igreja e eu participava das atividades que eram bem divertidas. A primeira classe que eu frequentei foi o CTR, onde eu comecei a aprender sobre o Evangelho de Jesus Cristo junto com meus colegas. Nessa época, as líderes corriam muito atrás de mim. Eu não era uma criança muito quietinha, se é que vocês me entendem, e algumas vezes fugia das aulas e dava um verdadeiro olé na professora. Às vezes elas tinham que fazer milagres para ficar na sala. Foi uma época muito divertida. Eu aprontava muito, mas apesar de parecer bem distraída com as aulas, as professoras eram bem inspiradas e eu estava conhecendo muito sobre Cristo, decorando as regras de fé e aprendendo muitos hinos. Não tinha preocupações e mal sabia o que a jornada da vida me reservava. Os anos foram passando e eu fui crescendo e conhecendo mais o nosso Salvador. Dentro da primária, avançávamos de classe também. E assim eu ia me despedindo dos pequenos. Era o meu último ano na classe do CTR, e assim avancei para a classe dos valorosos. Aos 8 anos eu me batizei, e agora eu dei uma acalmada. Prestava mais atenção nas aulas e participava de muitas atividades na igreja. Mas aos 9, ainda na primária, aconteceu algo muito inesperado e repentino para aquele momento da minha vida. Eu tive uma perda muito grande. Meu pai partiu. Foi um momento muito difícil. Fui consolada e confortada pelo Senhor e por minhas líderes que me deram muito apoio e carinho. As líderes me ensinaram sobre o plano de salvação e sobre as famílias eternas. Foi o que deixou meu coração muito mais confortado para seguir em frente, naquele momento, apesar dessa grande perda. Muitas coisas se passaram, minha fé foi sendo fortalecida e chegou o grande momento de deixar a primária. Já estava ansiosa para ir para a organização das moças, mas nessa época, muitas coisas passavam pela minha cabeça de adolescente. Foi um período um pouco rebelde, eu posso dizer, sem vestidos floridos e fofinhos. Aos 12 anos, avancei para outra organização, a Organização das Moças. Nessa época, eu já não ia com minha tia, pois ela havia se mudado. Tive que exercer muita fé nesse período, pois as coisas do mundo eram tentadoras. As líderes me amavam e sempre me orientavam em como ser uma moça virtuosa. Era muito difícil, porque minha mãe não era da igreja, e muitas vezes ela não me apoiava. Ela estava triste por ter que me criar sozinha. Mas no meu coração, o desejo de ter uma família eterna e rever o meu pai era maior. Eu amava tanto essa organização que me deixava triste saber que em breve eu iria para a organização da Sociedade de Socorro. Era um momento que eu não esperava. Ao entrar na Sociedade de Socorro, eu me senti deslocada e insegura. Era um novo mundo e eu sabia que precisava de mais responsabilidades, obrigações e coisas chatas. Pelo menos era assim que eu pensava na época. Pois é, eu estava crescendo, mas no fundo minha mentalidade ainda era de uma adolescente. As coisas de adultos me assustavam. Eu estava virando uma adulta também, mas uma coisa que eu não posso negar é que eu nunca me senti tão bem acolhida pelas líderes daquela organização. Realmente, na Sociedade de Socorro eu estava sendo literalmente socorrida de todos os meus medos, tristeza, inseguranças e fraquezas. Os primeiros meses foram difíceis. Lembranças da minha infância e a ausência do meu pai vinham à tona. Sentia-me sozinha e questionava a minha fé. Eu queria desistir e abandonar a igreja. Mas aos poucos, eu comecei a participar mais das reuniões e atividades. As irmãs me acolheram e mostraram que eu não estava sozinha.
Só que também sabia que conforme os anos fossem passando, eu teria algumas dificuldades e ainda teria diversos obstáculos e momentos difíceis. Volta e meia, perdia totalmente as forças de perseverar e batia o desânimo. Eu não tinha coragem de fazer nada, apenas ficar no sofá, chorando e esperando a vida passar. Nesses momentos de crise, quando eu pensei em desistir definitivamente, uma das irmãs da Sociedade de Socorro me visitou e compartilhou sua própria história de superação. E mais do que isso, me falou em como o Senhor me amava e o quão lindo era o plano eterno que Ele tinha para mim. Isso me deu forças para continuar. Decidi mudar. O estudo das Escrituras e a oração diária se tornaram minhas âncoras. Minha fé foi se fortalecendo e comecei a ver a mão de Deus em minha vida de maneiras sutis, mas poderosas. As mulheres da Sociedade de Socorro me ensinaram sobre a construção de uma família e do seu lamento eterno. Aquelas mulheres foram cruciais para o meu fortalecimento espiritual, emocional e psicológico. As irmãs me deram forças para perseverar até o fim. Elas me ensinaram a importância do amparo, consolo e cuidado. Comecei a participar mais das atividades da igreja, e foi através dessas atividades que eu conheci meu futuro marido. Eu lembro como se fosse hoje. Quando eu o vi pela primeira vez, eu sabia que não existia destino, mas sim pré-ordenação. Pois Deus colocou aquele homem em meu caminho, e minhas escolhas e atitudes corretas contribuíram para eu estar ali naquele momento e escolher através do meu livre-arbítrio seguir o plano de Deus. Compartilhávamos os mesmos valores e a mesma fé, que nos aproximou ainda mais. Ele me levava em casa todos os domingos, até que nossas mãos se encontraram. E agora, aqui estamos nós, no templo, selados para a eternidade, com a nossa própria família. Todos os desafios e momentos difíceis valeram a pena, para que chegássemos até aqui. Essa é a história de uma menina que, com a ajuda e apoio de mulheres inspiradas da Igreja de Jesus Cristo, pode se tornar uma grande mulher, uma verdadeira jornada de fé e perseverança.